Será que sua empresa realmente está cumprindo as regras do regime atacadista? Artigo 534-ZA do Regulamento ICMS. Meu nome é Jonathan. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre um erro que pode custar caro. O que é o artigo 534-ZA? É um benefício fiscal concedido aos estabelecimentos atacadistas do Espírito Santo, permitindo uma redução da base de cálculo do ICMS de forma que a carga tributária efetiva caia para 7% das saídas internas, vendas dentro do Espírito Santo. Ou seja, normalmente, né, a nossa alíquota modal aqui do estado do Espírito Santo é 17% de ICMS. Esse regime ele permite recolher como se fosse apenas 7%, desde que cumpra algumas condições, né, certas condições que estabelece o tal dispositivo, ok? Qual é o objetivo do artigo 534 ZZA? Incentivar a atividade atacadista dentro do Espírito Santo, tornar o Estado mais competitivo em relação a outros estados, estimular a centralização das operações atacadistas aqui no Espírito Santo. Quais são as condições para usufruir? Pode usufruir do benefício atacadista as mercadorias se destinadas à revenda, né, não for consumidor final daquela mercadoria, ou destinatário estiver regularmente inscrito no cadastro de contribuintes de ICMS, ou seja, estiver com a sua situação regular. E neste vídeo vamos falar principalmente deste ponto. O produto e a operação se enquadram nas regras do regime. Então, o produto tem que se enquadrar nas regras do regime, tanto o produto quanto a operação. Se a empresa aplica esse benefício das operações que não se enquadra, como é o exemplo para venda para consumidor final, ou destinatário irregular, ou ou uma mercadoria que não é abrangida pelo regime, incorre uma redução indevida dessa base de cálculo. Aí é passível auto de infração. E a gente tem visto empresas aqui do estado do Espírito Santo receber auto de infração de mais de R$ 1 milhão porque não conseguiu fazer um cadastro de seus clientes e de forma que permanecesse atualizado, seja em relação à situação cadastral, seja em relação à operação com aquela mercadoria, se aquele cliente usar a mercadoria para revenda ou se era para consumo. Quais, dentro do regime atacadista, abarcado aí pelo artigo 534 ZA, tem alguns produtos que o benefício é do produto, como por exemplo o fubá de milho, farinha de mandioca, alguns peixes, sal de cozinha. Esses produtos ele tem o benefício de redução para 7%. Então, independente se é no atacadista ou no regime atacadista ou não, o produto tem um benefício para 7%. Ou seja, se é para consumidor final ou não, vai ser a alíquota de 7%. Ou seja, vai ser com base de cálculo reduzida. O arroz e o feijão aqui no Espírito Santo ele é isento aí, né, a venda para consumidor final. Então não se aplicaria ali a redução para esse produto, né? A lei já tributa a zero, né? Vamos dizer assim. Temos outros produtos aí, né? Que o benefício são do produto, o alho, o açúcar, o café torrado e moído. Então são alíquotas aí já de 7%. Dentre outros produtos aí que o benefício é do produto, ou seja, não é do regime, não é da operação, é do produto, ok? Com a base legal, o artigo 534 é marcado aí, né, pelo decreto 1090 de 2002 e suas normas complementares, né, tem as portarias aí, os atos contébeis, protocolos interestaduais, regindo aí o artigo 534 ZZA. Fiscalização e atuações. A Receita Estadual tem feito o cruzamento dessas notas fiscais emitidas por essas empresas. Então, todas as empresas atacadistas são obrigadas aí a emitir a nota fiscal eletrônica. Emitir a nota fiscal eletrônica, o fisco tem ali uma base de dados gigante para poder fazer todas as suas verificações, os seus monitoramentos e suas fiscalizações se tiver índice de algum problema ou índice de que certos tributos, certos valores não estão sendo recolhidos da forma correta, né, para os cofres do governo do estado do Espírito Santo. Então, o que eles podem fazer com o cruzamento dessas notas fiscais? Conferir se o destinatário tinha cadastro ativo e regular no momento da operação. Esse é o principal ponto que a gente vai ver neste vídeo, né?
nessa empresa que a gente conhece que teve esse auto de infração aí, né, com valor expressivo, foi tanto em relação a cadastros que não estavam ativos no momento da operação e foi feita a venda para ele, ou seja, estava com o cadastro como suspenso, como inativo ou como baixado e foi feita venda para ele de forma normal. Então não deveria ter sido feito essa venda para esse cliente, se ele não tem o CNPJ ativo no momento da operação, e fez ali, né, a venda ainda reduzindo para 7%. Aí o Estado está cobrando ali a diferença de 10%, como seria já para o consumidor final, né, cobrando a diferença de 10% do valor de ICMS daquela operação, mais 100% ali, né, em relação a multa e juros, ok? E também identificar se houve aplicação incorreta da redução da alíquota, ou seja, a consumidor final, a Secretaria de Estado da Fazenda está pegando os últimos 5 anos. Tem auditores fiscais pegando do mês 8 de 2020 para cá. Então tem uma massa aí de dados, de notas fiscais extensa aí, né, para eles poderem estar verificando e pode sim haver problemas e a empresa ser surpreendida aí com uma despesa, né, porque esses valores às vezes não foram embutidos ali no preço de venda, né, para aquele cliente e agora tem que arcar com esse valor perante ao fisco, né, se ele não conseguir nenhum tipo de defesa nessa autuação. Ok? Então essas identificações de redução de base de cálculo para consumidor final, né, que foi indevida, né, não deveria ter reduzido para 7, e o Estado está cobrando aí, né, a diferença de 10 pontos percentuais mais multa e juro. Relevância na prática, né? Muitas empresas, né, se beneficiam desse regime aqui no Espírito Santo, e justamente, né, por usarem esse incentivo e por ele ser muito agressivo, né, em relação a ter uma forte redução no valor do ICMS a recolher, ele também é alvo de forte fiscalização aí pela Secretaria da Fazenda. Daí a importância de manter o cadastro de clientes atualizado, seja em relação a cadastro se está ativo ou não, quanto se aquele cliente daquele produto, naquela operação, vai ser beneficiado, né, nessa operação do artigo 534-6A. Ou seja, se vai emitir com base de cálculo reduzida para 7, ou se vai destacar, né, o ICMS integral, né, vamos colocar como produto a alíquota modal de 17%. Claro que podemos ter ali uma outra alíquota de 25% e assim por diante. Mas pegando como alíquota modal aqui 17%, se vai reduzir para 7% ou se vai emitir integral aí de 17%. Então, é muito relevante que as empresas se atentem para o cadastro de clientes e façam suas devidas atualizações. E o ideal seria que antes de efetuar a venda seja verificado se aquele CNPJ em conta, naquele momento em situação ativa, né, junto à Receita Federal, principalmente, né, e se aquela operação eu posso ou não reduzir a base de cálculo do ICMS daquele produto ou daquela operação. E eu te pergunto, sua empresa está preparada para receber uma fiscalização olhando esses pontos? Vendas para contribuintes que no momento da operação não estavam ativos, né, não estavam regulares, e se a redução da base de cálculo foi feita da forma correta para aquela operação, para aquele cliente. E se não estiver, né, os autos de infração que você poderá receber são com valores consideráveis, dependendo da operação, é claro, que a empresa tiver, principalmente empresas que operam com muitos clientes que estão ali no regime do MEI, né? Então tem várias empresas aí que vendem para os MEIs, e esses MEIs muitas vezes não tem ali, o cadastro é suspenso, por falta de pagamento, ou porque baixou, ou porque não está inativo, assim por diante, e gerando ali, né, operações ali que podem ser questionadas pelo fisco. Então, a principal apuração do ICMS que é devido nas saídas internas decorrente da redução indevida da base de cálculo de 17 para 7, seja pelo cliente estar inativo ou realmente por aquela mercadoria ser destinada a um consumidor final e não para revenda. Porque o benefício de redução de 17 para 7 somente seria aplicado ali no caso, né, sem olhar a questão da mercadoria, para quem vai efetivamente fazer a venda, né, vai comercializar a mercadoria. E no auto de infração vem desta forma aqui. Auto de infração relativa à falta de recolhimento de ICMS decorrente da utilização indevida do benefício, relacionado ao artigo 534-ZA. Então, temos ali dois pontos, né, que os fiscais mais estão pegando, mais estão verificando, né, se assim podemos dizer, que é sujeito passivo
reduziu a base de cálculo do ICMS de forma que a carga tributária resultante em 7% em operações não permitidas pelo referido dispositivo, ou seja, reduziu a base de cálculo, sendo que não poderia reduzir a base de cálculo. Neste exemplo aqui, reduziu a base de cálculo na operação de venda de mercadorias, por exemplo, batata palha, reduzir numa venda para um hospital. O hospital não vai revender a batata palha. Então, o hospital deveria, a venda desse atacadista para o hospital deveria ser 17% integral. Claro que a gente está falando isso, teve algumas atualizações na legislação, a gente está falando do mês 8 de 2020 para cá. Deveria ter sido ali feito de forma integral e foi reduzido. Caiu aí no levantamento do fisco, assim como diversos outros aí, né, operações onde que quem estava comprando, o cliente, ia utilizar aquela mercadoria como fase final, não ia revender, não ia processar aquele produto e fazer um novo produto e acabar revendendo. E a questão do destinatário, né? No levantamento realizado foi considerada a posição cadastral do destinatário de forma que a mercadoria, no momento da emissão da nota, ele não estava regular. Então esses foram os dois pontos que mais estão caindo aí, né, nos crivos da fiscalização e gerando aí autos de infração com valores relevantes. E esses autos de infração, ele leva como base de cálculo as notas fiscais, né, modelo 55 aí que foram emitidos e já dispensa ali, né, a questão de anexar isso ao auto de infração. O fiscal vai encaminhar aí uma planilha, seja em formato de planilha ou seja PDF, né. Normalmente vem assim, quando chega lá no DTE o auto de infração, né? Primeiro vai chegar ali o início da fiscalização, dizendo que a empresa está sendo fiscalizada, e passado ali alguns dias ou meses, né? Dependendo ali do momento que o fiscal estiver, quantidade de empresas que estiver fiscalizando e tudo mais. No segundo momento vai chegar ali o encerramento, né? O auto de infração, e junto ao auto de infração vai receber ali uma planilha ou um PDF desta forma aqui, ou parecido com esse modelo, né? Onde vai vir ali a operação por operação, qual foi ali o valor da operação, a base de cálculo, se foi reduzido, se não foi reduzido, e ele vai colocar aqui, por exemplo, temos duas situações, temos produtos aqui que foi reduzido e não devia ser reduzido, nesse exemplo aqui, por exemplo, reduziu para um hospital, esses produtos aqui, ó, são produtos que foram reduzidos para um hospital, não deveria ser reduzido, o fiscal fez o cálculo aqui, já está fazendo aqui 10% a diferença, reduziu para 7% e está cobrando aqui 10% de ICMS naquela operação, porque para o hospital não deveria ter sido reduzido. Da mesma forma que tem aqui vendas, essas outras linhas aqui, para clientes que no momento da emissão da nota, no momento daquela operação, estavam com situação irregular, seja inativa, baixada ou suspensa junto à Receita Federal. Então, nesse momento que se está baixada, não vai recolher ICMS. Lá dentro do MEI, o MEI recolhe lá R$1 de ICMS, dentro da guia do DAS que ele paga, R$1 de ICMS, claro, desde que ele tenha também atividade de comércio. Se ele tiver atividade de comércio, ele vai pagar R$1, então ele é contribuinte de ICMS. Mas nesse momento aqui, se ele estava inativo, se ele estava suspenso, ele não está pagando aquela guia, então automaticamente ele não é contribuinte do ICMS, ok? Então já caiu aqui na lista do fiscal, cobrando também 10% sobre essas operações para para MEI ou para outra empresa que não seja MEI. Porque se tiver alguma empresa também, vamos pegar, por exemplo, uma construtora. Construtora aqui no Espírito Santo não é obrigado a ter inscrição estadual. Só tem o CNPJ, inscrição estadual das construtoras foram baixadas aí há bastante tempo, baixaram todas as inscrições estaduais, ficou somente o CNPJ, depois as construtoras que precisavam de inscrição estadual foram pedindo à Secretaria da Fazenda e foi reativando a inscrição estadual. Ou seja, se não tem inscrição estadual, não é validado no momento da emissão da nota se aquele cliente, se aquela empresa está ativo ou não. Lá no cadastro único, né, no cadastro centralizado de contribuinte, ele não faz essa verificação somente pelo CNPJ, ele faz CNPJ e inscrição estadual. Então você pode estar vendendo, por exemplo, por uma construtora que ela está inativa, você acha que o seu sistema vai acabar pegando e ele não pega, né? A maioria do sistema não pega essa situação porque não tem inscrição estadual na hora da emissão da nota. Ou até mesmo aquele que tem inscrição estadual, se por acaso for lá e tirar a inscrição estadual e deixar que é isento, vai passar também, vai emitir a nota fiscal, não vai dar nenhum erro e vai ser autorizado esse documento fiscal, porém foi emitido por um contribuinte que não estava regular no momento daquela operação, ok? Vai receber uma planilha aí, um PDF parecido com isso aqui, se o seu cadastro de cliente, claro, não estiver atualizado. Se a sua empresa mantém um cadastro de cliente atualizado, com os dados da Receita Federal,
e também se a sua operação junto àquele cliente ela é constantemente verificada se aquele cliente usa aquela mercadoria para venda ou não, você vai consumir ou não, você não vai ter esse problema. Mas se não tem esse acompanhamento, a sua empresa está passiva aí de receber um auto de infração proporcional à sua operação, ou seja, proporcional a produtos, a operações que você faz com esse tipo de cliente. Ser classificado consumidor final, como exemplo que eu dei aqui, o hospital. No hospital, a gente tem aqui atividade hospitalar. Então, esse aqui, se eu tenho aqui a batata palha, eu estou vendendo a batata palha para um CNPJ, que ele não tem inscrição estadual, é o CNPJ, e a critério principal dele aqui é atividade de atendimento hospitalar. Não tem aqui nenhum KNAI secundário de revenda de mercadoria. Se ele não tem revenda de mercadoria, essa batata palha que ele comprou é para consumo interno dele, para o restaurante interno dele, da forma como que ele opera. Então, essa batata palha, o atacadista vendendo para ele deveria destacar 17% integral, recolher o ICMS para o Espírito Santo de forma integral e sair ali do benefício 564 ZA. Agora, se eu tenho um que é classificado como contribuinte, por exemplo, aqui eu tenho já um do supermercado, eu estou vendendo batata palha, sou um atacadista, estou vendendo para o supermercado, aqui, ó, predominando supermercado, tem KNAI de comércio. A batata palha no supermercado, teoricamente, ali ele vai utilizar para revenda. Se ele comprou, ele tem a KNAI de comércio varejista de mercado em geral, supermercado, comprou batata palha, tem os outros KNAI aqui. Se ele pegar essa batata palha e utilizar e não revender, aí o supermercado que é ali responsável, né, para poder recolher a diferença de 10% de ICMS para o Estado, né? Ele vai ter lá que fazer o relatório dele e recolher essa diferença do que ele usou como um consumo interno, digamos assim, né? Então ele que é responsável por essa diferença de 10%. Uma nota fiscal com base de cálculo reduzida ficaria dessa forma aqui, ó, base de cálculo reduzida. Se eu tenho ali, se eu estou vendendo para uma empresa que vai revender, eu reduzo a base de cálculo. Se não vai revender, deveria ser integral. Então aqui, ó. E esse outro, esse aqui é do nota fiscal, esse aqui seria de empresas com situação junto à Receita Federal, como Baixada, ou extinta, enfim, para esse tipo de CNPJ aqui, eu não poderia estar emitindo nota fiscal. Então, no momento que eu fui fazer a minha venda, ele está com situação baixada e irregular, eu não tenho CNPJ ativo, não deveria estar emitindo para ele. Ok? Então, tem várias empresas aí, principalmente atacadistas, que têm operações consideráveis para esses clientes e que estão sujeitos aí a ter uma despesa aí proporcional aí a 10% do valor de ICMS, mais multa e juro, né, sobre essa operação e ser surpreendido aí com uma despesa relevante. A nossa sugestão, temos uma ferramenta, né? A ideia aqui é apresentar a ferramenta e uma ferramenta para você poder verificar, seja das operações futuras ou seja das operações que já aconteceram, para você ter ali um levantamento do que o fisco pode estar te cobrando aí, né? Em certas situações, né? Se for fiscalizado, o fisco se te alcançar, ele vai acabar te autuando dentro desses parâmetros que a gente conversou até aqui. Aqui no sistema DFG Contador, tem vídeo aí no canal falando como você baixa, instala, se cadastra e passa a utilizar a ferramenta. Você pode estar baixando aí, testando aí durante 7 dias. Se você for fazer só essa análise aqui, você vai conseguir fazer a análise de forma bem tranquila. Aqui no sistema DFG Contador, temos aqui a operação com contribuinte irregular. Somente essa função que é a ideia desse vídeo aqui, dos contribuintes irregular, dos que reduziram a base de cálculo de forma indevida. Tem ali que seria a gente converter os arquivos XML, planilhar, e o sistema também faz essa verificação ali, a gente planilha e tem como ir verificando, enquadrando, né, se aquele cliente poderia estar reduzindo ou não. Aqui, operações com contribuinte regular, a gente pode utilizar o SPED fiscal. Você pode pegar e baixar todos os arquivos SPED fiscal dos últimos 5 anos pelo Receita PX e fazer, ou pode pegar de um único mês. Eu selecionei aqui e vou pegar aqui do único mês o arquivo SPED para a gente poder fazer essa análise. Então aqui o sistema vai pegar esses arquivos SPED, vai pegar as operações desses arquivos SPED fiscal e vai fazer ali quais eram os clientes que você vendeu que estavam com situação irregular aqui nesse mês,
salvo engano, esse aqui é o mês 4 de 2025, e vai ver ali quais são os totais das operações no mês 4 de 2025 que você acabou fazendo aí essas operações, né? E que agora estão aí descobertas, digamos assim, estão aí no crivo do fisco e você pode, porventura, ter ali um auto de infração em relação a essas operações. O relatório aqui, esse arquivo tem mais de 4.000 clientes, mais de 4.000 clientes. O sistema vai fazer a análise desses 4.000 clientes e vai gerar um relatório aqui para a gente no formato de planilha. Depois de alguns minutos aqui, o sistema gerou o relatório, né? Como eu disse, são mais de 4.000 clientes. Então o sistema vai demorar proporcionalmente o tempo aí, referente à quantidade de clientes ali que a sua operação tiver. O relatório, assim como as outras funções do sistema aqui que eu vou demonstrar nos vídeos futuros, estão criptografados os dados, né? Mas quando você for gerar aí, vai aparecer ali o CNPJ do seu cliente, a razão do seu cliente, na verdade, o seu CNPJ, né? O CNPJ do seu cliente, o nome do seu cliente, a razão social do seu cliente, e aqui já aparece, né, qual é o município, o bairro, situação cadastral que ele estava e a data, né, dessa situação cadastral. Então, é só reforçando, aqui está aparecendo dessa forma porque está criptografado os dados aqui, né, para não expor os dados desse cliente, ok? Mas aí no seu relatório vai sair ali com os dados certinho. Então aqui a gente tem a relação de clientes. Então só nessa competência aqui, que é o mês 4, aqui, isso, o mês 4 de 2025, teve aqui 155 clientes com situação irregular e foi feita venda, foi feita operação com eles no mês 4 de 2025. E no mês 4 de 2025, quais foram as notas que foi feita a operação com eles? Então, aqui nessa outra aba, né, tem essa aqui a situação fiscal, aqui situação fiscal, o faturamento para esses clientes. Então, aqui vem aqui com CNPJ, razão social, a data que foi feita a venda, o CFOP da operação, o valor dessa operação, qual era a situação desse cliente no momento da emissão dessa nota fiscal, naquela data. Era essa a situação dele, né? Aqui eu tenho a data e aqui vai vir a chave de acesso. Como eu disse, isso aqui está criptografado, mas aí no seu relatório vai aparecer aí a data correta. Perdão, vai aparecer a chave para você poder consultar a nota aí de forma correta, ok? Então aqui a gente tem, eu vou tirar aqui algumas operações. Tem os CFOPs de devoluções aqui, né? E foi feita devolução de alguns clientes desses. Hoje a gente tem aqui no total 48 mil reais de movimento. Vamos tirar aqui os CFOPs que foram de devolução, 12, 02 e 14 e 11, vai ficar somente ali as vendas, né? Claro que um anularia o outro aqui, né? Mas vai reduzir pouca coisa. 48 mil reais aí, né? De faturamento, isso em um único mês. Em um único mês. Então, se a gente falar em 48 mil reais, 10%, vamos arredondar aí 5 mil reais de ICMS que não foi recolhido para o Estado, vezes 100%, vai dar 10 mil por mês. Somente um ano, se for nesse formato aqui, somente em um ano vai dar aí mais de 120 mil reais em um único ano que o Estado pode vir a te cobrar, né? A pedir de valor que deixou de ser recolhido por cofre do Estado. Então aqui são essas operações, são 48 mil reais de venda para contribuintes aí que nesse momento não estavam com sua situação regular perante a Receita Federal, ok? Então esse é o relatório. A gente tem ali como demonstrar também a questão da redução da base de cálculo para clientes que não era devido, né? Digamos assim, né? São olhar a situação, mas a ideia desse vídeo é demonstrar este relatório que você pode estar fazendo aí, né? Utilizando o sistema DFG Contador, ok? Então é isso que eu queria demonstrar aí nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Vamos falar aí de nota fiscal não escriturada. A gente vai falar aí de devedor não quanto mais. Vamos gerar livro de apuração através dos arquivos SPED, sem precisar importar para o sistema. Enfim, a gente vai ter aqui alguns outros vídeos aqui para explorar mais a ferramenta. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.